Êxodo capítulo de número 17. Continuando o que nós já estávamos estudando sobre a nossa peregrinação, sobre o nosso caminhar pelo deserto, entendendo que Êxodo é uma maneira de nós compreendermos, a exemplo do povo de Israel, que o nosso caminhar nesse mundo é uma peregrinação. Nós estamos nessa viagem em direção à terra prometida, e o caminhar pelo deserto conta com inúmeras situações. A exemplo do povo de Israel, nós experimentamos providência, experimentamos cuidado, experimentamos milagres. Tudo que eles viveram, o Senhor continua fazendo nas nossas vidas nesse mundo. E essa vai ser sempre a experiência do povo de Deus nesse mundo. Nós não estamos na nossa casa, aqui é apenas uma passagem. Estamos peregrinando por esse mundo, aguardando com ansiedade a chegada até o novo céu e a nova terra. A ideia é que a gente pense todo o capítulo de número 17, mas faremos isso sem pressa. Se não conseguirmos, nós continuamos na semana passada. Por hora, eu quero ler até o versículo de número 7. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali adiante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? O versículo de número 1 começa parecendo tudo bem. O povo parece obediente ao Senhor. No capítulo de número 12 de Êxodo, o texto diz que o povo caminhava à medida que o Senhor ordenava. E como isso acontecia? Você se lembra que durante o dia o povo era cercado por uma coluna de nuvem, e à noite eles eram cercados por uma coluna de fogo. Isso era como a presença de Deus entre eles, o Senhor caminhando com eles. Quando essa coluna parava, o povo entendia que ali eles deveriam permanecer, fazer acampamento e se hospedar naquele lugar. Quando a nuvem caminhava, o povo erguia acampamento e se dirigia até onde Deus mandava que eles fossem. O texto do capítulo 17 começa dizendo que o povo estava obedecendo esse mandamento do Senhor. Eles estavam andando pelo deserto à medida que Deus ordenava que eles andassem. Então, começamos o capítulo 17 com otimismo. O povo está obedecendo ao Senhor. O povo está fazendo de acordo com os mandamentos e as ordens do Senhor. Mas a gente já é surpreendido em seguida quando o texto diz que quando eles chegam em Refidim, não tem água. Eles chegam a esse lugar, Deus envia eles para este lugar, e quando chegam eles percebem que não tem água para beber nesse lugar onde o Senhor os coloca. E aí a gente começa a ver que o padrão de pecado segue. Começa-se novamente o espírito de murmuração daquele povo. Quando eles chegam em Refidim, eles já começam a murmurar, dizendo: por que você nos trouxe aqui para esse lugar, Moisés? Você trouxe a gente aqui para a gente morrer de sede? Você quer matar de sede nós, nossos filhos e os nossos rebanhos? Percebam que o padrão de pecado desse povo é exatamente assim.
a primeira coisa é eles mostrarem o espírito murmurador que eles têm. Eles começam a reclamar da situação que eles estão vivendo. E isso, por que é um padrão? Porque é isso o que aconteceu no capítulo de número 16. Ou melhor, começou lá no capítulo 15. No final do capítulo 15, quando eles chegaram às águas de Mara. Aquelas águas que eram amargas, o que o povo fez? Reclamou porque a água não era boa para tomar. Deus faz ali um milagre diante deles e as águas que eram amargas se tornam águas boas. A gente entra no capítulo 16. O povo começa a reclamar do quê? No Egito nós tínhamos pão à vontade para comer e aqui a gente não tem nada, a comida vai acabar. Novamente, o povo tem o ciclo, repete-se o pecado, murmuram e não é diferente o capítulo de número 17, o ciclo de pecado começa novamente, que é a murmuração, que é reclamar daquilo que eles desejam ter, mas aparentemente não têm. E percebam que Moisés, diante dessa reclamação, dessa murmuração, ele diz para o povo, no versículo de número 2, no finalzinho do versículo 2, por que vocês estão discutindo comigo? Por que vocês estão tentando o Senhor? Percebam que Moisés entende a murmuração deles mais do que uma murmuração contra a liderança. Moisés entende que eles não estão apenas reclamando da liderança de Moisés, mas eles estão reclamando do próprio Deus. O que o povo faz quando murmura, e Moisés entende como um tentando ao Senhor, vocês não estão acreditando no cuidado e na provisão que Deus dá para vocês. E percebam que toda vez que a gente murmura de alguma coisa, nós estamos murmurando porque nós não estamos crendo que Deus vai dar cuidado e provisão para nós. Toda vez que a gente debanda e começa a abrir a boca para reclamar de uma situação, mais do que reclamar do marido, da esposa, da igreja, do trabalho, de qualquer outra coisa, você está murmurando porque você não acredita que Deus pode intervir e mudar a situação. Então toda vez que nós murmuramos, nós estamos reclamando do que o Senhor está fazendo. Nós estamos reclamando de que o Senhor pode transformar uma situação. Estamos entendendo no nosso coração que Deus não está agindo, ou que Ele não é totalmente poderoso para fazer, ou que Ele se esqueceu de nós, ou que Ele deixou-nos vivendo a própria sorte. Então, entenda, toda vez que você reclama, murmura, mais do que reclamar do seu chefe, da sua casa, das suas coisas, você está reclamando do Senhor. Você está murmurando do Senhor, porque você, no seu coração, não consegue ver que Deus pode transformar a situação. Você não consegue enxergar que Deus está agindo. E mesmo na situação mais calamitosa, você não consegue ver, Deus, o Senhor está fazendo alguma coisa? Deus, o Senhor está vendo essa situação? Deus, o Senhor está agindo? Percebam que a nossa murmuração revela muito daquilo que está dentro do nosso coração. O que estava no coração do povo? Saudades do Egito. Eles estavam tão acostumados com o Egito que eles olham para a vida de escravo e eles imaginam que a vida de escravo era melhor que a vida de liberto. Imaginam que a vida lá, sob o domínio de Faraó, era muito melhor do que agora a vida em liberdade para adorar ao Senhor. Isso revela o coração desse povo que, apesar de libertos do Egito, continuavam escravos no Egito. E isso é muito pedagógico para nós, porque eu e você também fomos salvos e libertos pelo Senhor. Eu e você fomos alcançados pela mão poderosa de Cristo. Eu e você não somos mais escravos do pecado, mas constantemente nós achamos que aquilo que nós vivíamos no pecado, no mal e sem Cristo é melhor do que o que nós vivemos hoje. E esse é um momento para nós pensarmos a nossa situação, para podermos entender que o Senhor é quem está no controle de todas as coisas. Deus já havia feito inúmeros milagres diante do povo, mas mesmo assim eles não conseguiam crer no Senhor. Qualquer situação já era motivo para o povo desanimar e começar a murmurar.
Qualquer situação que eles estavam passando já era motivo para eles reclamarem. Então, o ciclo de pecado começa exatamente assim, com a murmuração. Começam reclamando do que Deus parece não estar fazendo. Mas o problema é que eles não confiam no Senhor e naquilo que Deus está realizando. E Moisés entende que o povo está tão bravo que ele fala: Senhor, eles vão me apedrejar. Senhor, eles vão dar cabo da minha vida. Moisés, ele se sente em perigo para com o povo, para com a dureza e para com a insatisfação do coração do povo. Mas o interessante é que, enquanto existe um padrão para o pecado, murmurar contra Deus, murmurar das coisas de Deus, reclamar da liderança que Deus colocou à frente, contra o padrão do pecado existe o padrão de Deus. E qual é o padrão de Deus aqui no capítulo de número 17? A primeira coisa que a gente vê é a certeza de que Deus está no meio do povo. Como Deus responde às nossas murmurações? Afirmando que eu estou com você, eu estou caminhando com você, você não está sozinho, você não precisa lidar com a vida sozinho, porque o que parece é que muitas vezes a gente quer lidar com a vida sozinho, a gente quer ser forte sozinho, e quando essas coisas acontecem, a murmuração ela vem porque a gente percebe que a gente não tem controle das coisas. A gente começa a murmurar quando a gente sente que tudo está escorrendo pelos dedos, aí a gente se sente em perigo. A gente gosta de se sentir seguro quando tudo está do nosso controle. Olha, eu estou seguro quando eu vou lá no meu extrato bancário e tem dinheiro. Então eu respiro fundo e falo: ok, se eu precisar de alguma coisa aqui, eu sei que eu tenho dinheiro ali para resolver esse problema. Eu me sinto seguro quando eu sei que toda a minha família está com saúde e eu estou conseguindo controlar toda a situação. Então eu sinto seguro. Eu me sinto seguro quando eu vou para o meu trabalho e o meu chefe faz um elogio para mim e eu entendo, estou garantido por pelo menos mais um ano. Percebam que a gente se sente seguro quando a gente consegue ver que as coisas estão sob o nosso controle. Mas quando as coisas saem do controle, a gente percebe que não está mais sob o nosso domínio, a gente começa a murmurar e a gente enfraquece. É exatamente nesse momento que Deus vem para nos ensinar que quem sempre esteve no controle foi Ele. Que quem sempre dominou as coisas foi Ele e nunca fomos nós. Essa aparente segurança que a gente tem, nada mais é do que o próprio Deus suportando e sustentando a nossa vida. A gente até canta aquele hino, que segurança tenho em Jesus. É uma verdade que a gente tem que se lembrar todos os dias, que a segurança para a nossa vida somente está no Senhor Jesus, que a segurança da nossa casa está nas mãos do Senhor, que o nosso trabalho é seguro no Senhor, que as nossas finanças estão seguras no Senhor, que a nossa saúde está segura no Senhor. Quando eu entendo isso, eu paro de murmurar, porque eu percebo que as coisas não estão sob o meu domínio, mas estão no controle do Senhor. Então, qual é a atitude de Moisés diante disso? Moisés é alguém que entendeu quem está no controle. Diferente do povo, Moisés poderia ser mais um no meio da multidão. Ele poderia se juntar com o povo e reclamar também: olha, Senhor, povo, estamos aqui e nada, com sede. Mas Moisés não, Moisés entendeu quem está dominando a situação. E por isso, o versículo de número 4 ensina qual é o padrão de Deus. O que Moisés faz diante da reclamação do povo? Versículo 4, Moisés clamou ao Senhor. Moisés buscou ao Senhor. Moisés entendeu: eu não tenho controle de nada, eu não tenho domínio de nada, eu não sei o que fazer diante dessa situação. E Moisés foi ensinado por Deus no tempo em que ele lidou com o faraó, no tempo em que ele precisou ali, naquele momento de pragas e de luta, de povo reclamando e toda essa situação, Moisés aprendeu a entender quem está dominando as coisas. E por isso, diante disso, o que Moisés faz? Ele busca o Senhor. Ele não tenta resolver a situação com as próprias mãos. Ele não tenta fazer as coisas a partir das suas habilidades. Pelo contrário, Moisés busca ao Senhor e ele abre o coração. Olha a continuação do versículo 4. O que eu vou fazer com esse povo? Moisés não chega assim: Senhor, o povo está reclamando,
vou te dar uma ideia. Ele não tem ideia, ele não tem recursos, ele não sabe o que fazer, ele simplesmente fala: Senhor, eu não sei o que fazer diante disso. Existe oração mais sincera do que essa? E percebam que essa não é a nossa oração costumeira. A nossa oração comum é orar, dando a Deus maneiras do que Ele pode fazer que eu acredito que vai dar certo. A gente é assim. A gente está orando por emprego, a gente já começa orando assim: Senhor, se esse currículo meu chegar na mão de tal pessoa, eu tenho certeza que essa pessoa vai conversar com o chefe lá dentro e as portas vão se abrir. Perceba que a gente já dá receita para Deus. Deus, se o Senhor fizer assim, vai ficar bom. Isso é uma oração sincera? Não é. Porque parece que você está querendo ensinar Deus a ser Deus. Parece que você está querendo ensinar Deus a agir. Mas olha como Moisés ora: Senhor, eu não sei o que fazer. Pior, esse povo quer me apedrejar. Senhor, eu já não sei mais como conseguir recursos para suprir a necessidade da minha família. Nós vamos padecer. Senhor, eu não sei mais como lidar com o meu casamento que está de mal a pior. O que eu faço? Percebam que é uma oração de alguém que entende que não tem domínio e controle de nada. E é exatamente essa a oração que Moisés... Não digo que você não possa fazer essas orações bastante específicas. Você pode fazer. Você pode orar: Senhor, olha, se eu conseguisse esse emprego, eu acho que daria certo. Olha, Senhor, se eu conseguisse comprar essa casa, acho que nós teríamos condições de pagar. Senhor, se eu conseguisse trocar de carro por esse, parece que vai dar certo, que nós vamos conseguir. Você pode fazer essa oração, mas sabe qual é o problema? Que você faz essa oração com tanta convicção, que se Deus falar: não, não é isso que eu quero, qual que é a nossa reação? Do tipo: tá bom, Deus, o Senhor sabe o que faz. É assim? Não é. A gente fica como? Triste, decepcionado, frustrado, cabeça baixa. Então, a gente entende que uma oração bastante sincera é quando a gente entende que a gente é limitado. Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, eu não tenho qualquer maneira de lidar com essa situação que está diante de mim. O que eu faço? E Moisés faz exatamente isso. Ele ora ao Senhor e Deus responde. Essa é a certeza de que Deus está no meio de nós. Deus viu a reclamação do povo e Deus ouviu a oração de Moisés. E como Deus responde? Versículo 5: o Senhor respondeu: passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Para quê? Esses homens seriam testemunhas do que Deus iria fazer. Esses homens viriam aquilo que Deus estava para fazer diante deles. Porque poderia muito bem Moisés ir sozinho e ninguém ser espectador daquilo que Deus estava para fazer. E é bem possível que quando Moisés voltasse, o povo aplaudiria quem? Moisés. Olha, Moisés, você supriu a necessidade que nós estávamos tendo de água. Mas Deus diz: não, mande um povo, alguns dos anciãos, para que eles vejam quem está agindo em favor do povo, quem está realizando esse grande feito para o povo. Então Moisés junta ali alguns dos anciãos. Deus manda ele levar aquele cajado que ele usou no rio Nilo. Lembra-se da primeira praga? Quando ele toca com esse bordão no rio, as águas viram sangue. Esse mesmo cajado é o que Moisés deve levar. E eles têm que ir em direção a Horebe, uma rocha. E qual é o trabalho de Moisés ali diante da rocha em Horebe? Você vai bater nela e essa rocha vai sair água e o povo vai beber da água dessa rocha. Precisamos entender que nós estamos falando de um povo com cerca de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas em média. Entende-se que saiu, segundo o relato bíblico, do Egito 600 e tantos mil homens, sem contar mulheres e crianças. Então, fazendo uma conta aqui por cima,
de 2 milhões a mais de pessoas, além de animais que eles levavam. Então, era uma grande multidão. Vamos pegar aí Curitiba, e é esse povo que está reclamando. Deus manda Moisés fazer o quê? Bate na rocha. Não pode ser uma biquinha de água, onde eles fazem uma fila e fica todo mundo assim, catando um pouquinho ou enchendo lá a sua tigela de água. Quanto tempo demoraria para 2 milhões de pessoas tomar essa água? Sabe essas águas que você está viajando, você vê uma rocha e uma biquinha de água? Será que foi assim? O que vocês acham? Será que foi desse jeito que Deus fez? Fez uma biquinha d'água para o povo tomar? O que vocês imaginam? Foi tanta água que eu imagino que formou um rio. Como se fosse muita água escoando, que chegou no povo e eles podiam tomar água todo mundo junto se quisesse. Por causa de muita água fluindo para esse povo tomar. E qual foi o trabalho de Moisés? Chame alguns dos anciãos, bate nessa rocha, e essa rocha vai verter água para o povo beber. O texto nisso é muito simples, mas a gente precisa entender o sentido do que de fato está acontecendo aqui. Quando Deus manda Moisés ir até o monte, até a rocha de Horebe, Deus está na rocha. E quando Deus pede para Moisés bater na rocha com o cajado, Moisés está batendo em quem? Como se ele estivesse batendo no próprio Deus. O próprio Deus está dizendo: bata em mim. Bata na rocha, eu estou na rocha. E você batendo na rocha, você está batendo em mim, e de mim está saindo água para o povo beber. Você se lembra de algum texto lá no Novo Testamento que tem essa verdadeira analogia? Lembra-se de algum texto? Vamos aí puxar os recursos bíblicos da cabeça. Hã? Não entendi? Tem 2 textos bastante específicos onde nós conseguimos ver isso daí acontecendo. O primeiro texto é daquele que Jesus encontra-se com uma mulher samaritana num poço. O que Jesus diz para aquela mulher? Olha, você está querendo saciar a sua sede com homens, porque ela já tinha tido vários maridos que na verdade não eram dela, e Jesus fala para ela: traz o seu marido aqui, e ela responde: eu não tenho marido. E o que Jesus responde para ela? Disseste bem, porque você já teve outros 5 maridos, e esse que você tem também não é seu. Então, em outras palavras, ela era uma adúltera. Jesus olha para o interior daquela mulher, e essa mulher tenta saciar uma necessidade. Como? Em homens. Foi a maneira como ela achou que ela poderia saciar uma necessidade de prazer e de se sentir amada, tendo homens. Mas Jesus, nesse diálogo, o que ele diz para essa mulher? Se você beber da água que eu tenho para dar para você, você nunca mais vai ter sede. Jesus está se dizendo para aquela mulher que ele é como uma fonte de água viva, e quem dele beber nunca mais terá sede. Mas tem um texto que Paulo escreve, e eu convido você para abri-lo, que é em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios 10. Coríntios 10, versos 1 a 4. E o texto diz assim: ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar.
E todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. Quando vocês em Refidim beberam a água da rocha, vocês beberam de uma água espiritual, porque o Cristo, o Deus, estava ligado àquela rocha. E quando vocês bateram naquela rocha, dele verteu água para saciar a sede de todo o povo. O que Paulo está entendendo é, em Cristo, a rocha que foi ferida, o Cristo que foi pendurado na cruz, foi ferido por vocês, dele vai água para que o seu povo nunca mais precise murmurar e tenham água em abundância para todo tipo de sede que eles tiverem. Percebam que aquele ato de Deus, naquele momento, era mostrando o que deveria acontecer com o Cristo esmagado na cruz. O Cristo que na cruz foi ferido por nós, e o que flui dele é água para a vida, para nós nunca mais precisarmos murmurar de falta de alguma coisa. Então você entende que quando você está murmurando, é porque você ainda não se abasteceu da água da vida que Cristo verteu por você? Quando você hoje, depois de Cristo, ainda continua no seu espírito de reclamação, de murmuração, você simplesmente está entendendo que você não consegue ver Deus como provisão e cuidado, e você não bebeu da água que flui dele. Porque se é verdade o que Cristo diz para aquela mulher, quando você beber de mim, você nunca mais vai ter sede. Se isso foi verdade para aquela mulher, isso é verdade para mim e para você também. E eu creio que foi verdade para aquela mulher. Foi tão verdade que aquela mulher voltou para a cidade, ela falou do que ela tinha experimentado com esse homem no poço. A cidade ficou curiosa, foi ver com os próprios olhos, porque imagina, era uma mulher conhecida como adúltera na cidade. Ela chega dentro da cidade e fala: eu tive um encontro com um homem que mudou a minha vida. O que passou na cabeça da população? Ah, filha, você se encontrou com mais um homem aí, você é adúltera, não é novidade a gente ver você com homens. Mas ela pregou Cristo para aquele povo, que aquele povo falou assim: vamos ver se é verdade. E quando eles vão até o poço, eles encontram Cristo. E você continua lendo o texto e diz que aquela cidade foi movida por Cristo. Então aquilo que Jesus falou para aquela mulher foi verdade. E ele, como um rio, fluiu água viva, não apenas para aquela mulher, mas para aquela cidade. Então não foi apenas uma biquinha, onde só aquela mulher foi ali e bebeu. Dele fluiu água viva para toda a cidade. Então, quando a gente vai para esse texto de Êxodo 17, perceba que ele nos ensina muito além daquilo que Cristo fez e continua fazendo. Porque esse rio continua jorrando. Esse rio continua vertendo dele. E a todo que tem sede, lhe é oferecida água viva. Água verdadeira que vai matar toda a sede. Vai matar toda a sede de necessidades que existem dentro de nós. Então, quando a gente bebe de Cristo, eu não tenho por que murmurar mais. Porque eu estou abastecido nele. E eu sei que é Ele quem cuida de mim. Eu sei que é Ele quem sustenta a minha vida. Eu sei que é Ele quem trata a minha vida. Então, quando a gente olha para isso, a gente aprende como Deus está agindo na nossa vida. Versículo 7. O texto mostra um memorial vergonhoso para o povo. Olha o versículo 7. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar
Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Ficou esse lugar marcado como memória vergonhosa. Vergonha do quê? Porque naquele lugar o povo tentou o Senhor e diziam: está o Senhor no meio de nós ou não? Se você procurar na Bíblia, inúmeras vezes, dezenas de vezes, Massá e Meribá aparece. Mas aparece como sinônimo de um ato vergonhoso do povo que duvidou da presença do Senhor entre eles. Massá e Meribá é exatamente a prova para que o povo nunca se esqueça de que no deserto, ao invés de confiarem no Senhor, duvidaram da provisão de Deus para a vida. Ao invés de crerem que Deus estava entre eles, agindo poderosamente entre eles, o povo duvidou e questionou: Deus, o Senhor está aqui ou não? E quantas vezes a gente não pensa isso? Pode ser que você não verbalize, mas lá no seu coração você já pensou: Deus, o Senhor está comigo ou não? Deus, o Senhor está aqui entre nós ou não? E toda vez que a gente faz isso, nós estamos nos juntando ao povo em Massá e Meribá, tentando, testando, colocando o Senhor à prova. E nós fazemos isso inúmeras vezes. Há momentos em que Deus se permite ser testado. Deus permite-se ser provado de maneira legítima. Você lembra de Malaquias 3,10? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que tenha sustento. Provai-me nisso, se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Tem momentos que Deus permite-se ser provado, mas é porque Ele permitiu ser colocado à prova pelo seu povo. Mas aqui, o povo está colocando Deus à prova de maneira ilegítima. O povo está querendo colocar Deus, tentando Deus, de maneira que Deus não permitiu ser feito. Então, o povo está agindo mal com o Senhor, porque já tiveram provas de que Deus está entre eles. Mas mesmo assim, continuam tentando e testando o Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo de número 95. Salmo de número 95. Salmo 95 diz assim: venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive irritado com essa geração e disse: este é um povo que gosta de se desviar. Eles não conhecem os meus caminhos, por isso jurei na minha ira: eles não entrarão no meu descanso. Você bem sabe que salmo é música, eram para ser cantados. Agora imagine o povo tendo que cantar isso. Eles começam bem: adoremos ao Senhor, cantemos, aquele que é vitorioso, aquele que fez os mares, aquele que fez os continentes. Se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o coração, como em Massá e Meribá, quando
vossos pais colocaram o nosso Deus à prova, mesmo eles tendo visto o que Deus fez. Não é difícil cantar uma música assim? Quando você tem que se lembrar do que os seus antepassados fizeram contra o Senhor, mas eles tinham que cantar. E mais do que cantar isso como um memorial, se lembrar, não vamos fazer igual eles. Não vamos testar o Senhor, não vamos colocar Deus à prova. Mesmo sabendo que Deus estava agindo, esse povo tratou Deus com leviandade. Pelo contrário, vamos adorar ao Senhor, vamos bendizer ao Senhor. E sabe qual foi o castigo desse povo que agiu contra Deus? Versículo 10 e 11 do Salmo 95. Qual foi o castigo por duvidarem de Deus? 40 anos estive irritado com esse povo. 40 anos esse povo ficou se desviando, uma geração de gente que se desvia. Versículo 11, por isso jurei, Deus jura por Ele mesmo, jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. De fato, daquela multidão de mais de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, quantos entraram na terra? Lembram-se? 2 homens entraram na terra prometida, de mais de 2 milhões de pessoas. 2 homens entraram na terra prometida. Isso nos ensina a olharmos para o Senhor e confiarmos no que Ele está fazendo, e crermos que Ele é a nossa provisão, e crermos que Ele é aquele que cuida de nós, que o Senhor é aquele que sustenta o seu povo na caminhada do deserto. Nós, como eles, também estamos peregrinando por esse mundo, e eu sei que às vezes as coisas parecem difíceis demais de lidar, as coisas parecem quase impossíveis de continuarmos caminhando. Mas quando a gente se desvia do Senhor, desviamos o olhar do que Deus está fazendo, nós nos tornamos exatamente como o povo, reclamões e murmuradores. Não enxergamos que Deus está agindo e está no meio de nós. Não conseguimos enxergar a presença fiel do Senhor no meio do seu povo. E por isso nós perecemos, porque nos tornamos exatamente semelhança desse povo. E um memorial de vergonha é levantado, como Massá e Meribá, onde o povo duvidou: Senhor, tu estás no meio de nós ou não? E aí pagamos o preço da nossa dúvida, da nossa incredulidade em confiar nas mãos do Senhor e saber que Ele é quem luta e quem está conosco. Então esse texto de Êxodo 17, esses versos iniciais, nos ensina que Cristo é a pedra que foi ferida. Como diz o texto, a pedra que foi rejeitada, que foi batida, mas para que dele saísse água viva, para dar ao seu povo água viva, para que o seu povo nunca mais precise reclamar da falta de coisa alguma. O que Deus ensina e se cumpre na pessoa de Cristo é que a nossa provisão e o nosso cuidado está na pessoa de Jesus Cristo. Ele é quem cuida de nós, Ele é quem sustenta a mim e a você, e nós caminhamos firmemente no Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Faz sentido o que estava acontecendo aqui e a conexão com o Novo Testamento para vocês? Conseguem fazer essa ligação do que eles estavam aprendendo no deserto e o que Cristo faz exatamente pelo seu povo? Ele nos dá essa água para que a gente nunca mais precise reclamar de nada. Mas perceba como a gente é endurecido. Lembra-se do que o Salmo 95 disse? Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Com certeza hoje você está ouvindo a voz do Senhor, dizendo para você: para de reclamar. Para de murmurar. Para de ficar falando do que você não sabe. Hoje nós estamos ouvindo a voz do Senhor dizendo para nós:
descanse, eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando do seu trabalho, eu estou cuidando da sua família, eu estou cuidando dos seus negócios, eu estou cuidando da sua finança, eu estou cuidando de você, estou cuidando dos seus filhos, eu é quem cuido de você. Nunca foi você que auto se cuidou, foi sempre eu sempre que estive cuidando de você. Hoje, se vocês ouvirem, não endureça o coração, não saia daqui com o seu coração endurecido, mas amolecido por essa água viva que transforma a sua vida. Não saia daqui murmurando, reclamando, mas saia daqui crendo que Deus está cuidando de todos os detalhes da sua vida, que Deus está sustentando você em cada coisa talvez mínima, mas Deus sempre está lá, porque esse é o padrão de Deus. Eu estou no meio de vocês, então clama a mim. Não foi o que Moisés fez? Ele sabia, a presença de Deus está entre nós, então o que eu vou fazer? Deus, eu não sei o que fazer, me busque. Não é o que a Bíblia ensina? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. É Deus dizendo para nós: está com necessidades? Clama a mim, eu vou responder você, e vou fazer você ver coisas grandes que você não sabe, coisas que você não consegue enxergar, mas que eu vou fazer por você. Então percebam que a Bíblia é recheada de informações para que eu e você não fiquemos amargurados diante da vida, mas que a gente se deleite nessa água viva que o Senhor dá para nós, nessa água como um rio que flui, que a gente possa se banhar nela e viver adorando e bendizendo o nome do Senhor. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. Isso é o que Deus faz em mim e Deus faz em você. Amém? Eu vou parar por aqui, apesar de ainda termos 10 minutos, para não entrar no outro texto e não conseguimos acabar. Então eu prefiro deixá-lo para a semana que vem, a continuação do capítulo 17, e assim podermos nos dedicar a esse tão importante texto também. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor esteja contigo, que o Senhor continue reavivando a sua obra no nosso coração e que a gente continue crendo: o Senhor está no meio de nós, o Senhor está no meio da igreja, o Senhor continua cuidando de você. Nunca duvide da provisão que Deus dá, para que a gente não precise ficar levantando memoriais de vergonha, como o povo teve que fazer. E a Bíblia ela faz questão de sempre lembrá-los: lembram-se de quando vocês agiam assim? Não façam de novo. Não sejam como vocês foram, que duvidaram da minha provisão, me tentaram. Não façam mais isso. Que esses memoriais vergonhosos, que com certeza você tem levantado, quando você duvida e questiona do Senhor, que eles sejam derrubados em nome de Jesus, e que sejam erigidos memoriais de louvor, de adoração, de rendição ao nome do Senhor, que é santo para sempre. Que Deus nos abençoe. Quero convidar você a se colocar de pé para a gente orar e agradecer a Deus pela sua presença entre nós e pelo ensinamento do Senhor para as nossas vidas. Oremos. Obrigado, Deus, porque o Senhor está no nosso meio e o Senhor cuida de nós. Obrigado porque o Senhor é a nossa provisão e o nosso cuidado. Deus, não deixe nós nos juntarmos ao povo que reclama e murmura, mesmo vendo que o Senhor está no meio de nós e agindo entre nós. Não deixe, Pai, o nosso coração ficar endurecido diante da voz do Senhor. Não deixe os nossos ouvidos ficarem tapados diante do que o Senhor está fazendo, mas que nós, ó Deus, possamos estar atentos ao que o Senhor está realizando em nós e que o nosso coração adore ao Senhor em todo o tempo. Deus, que o Senhor nos abençoe, e obrigado por Cristo, que é a água viva que flui para nos abastecer em meio à nossa peregrinação. Obrigado porque Cristo é a fonte de água viva que sacia toda a nossa sede. Obrigado, Deus. Obrigado pelo sustento que o Senhor nos dá.
que a gente possa continuar firmes e inabaláveis no Senhor em todo o tempo. Que o Senhor esteja conosco, ó Pai, abençoando esse domingo, agraciando-nos com a sua paz e a sua bondade. E eu te peço que nos traga para o culto da noite, para mais um tempo juntos em oração, em adoração, onde vamos poder prestar cultos ao teu nome que é santo. Que o Senhor esteja conosco, Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome de Jesus.